Deus querido, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é um Deus soberano, Criador, um Deus que tem todas as coisas sob o seu domínio. Nada acontece fora dos propósitos de Deus, de qualquer forma, nada, para nos dizer como o Senhor está no controle das nossas vidas. O Senhor Jesus lembrou aos seus discípulos: um pardal não morre sem que o Senhor esteja no controle disso. Ele não passa fome porque o Senhor o alimenta. Um lírio do campo não nasce, cresce, fica lindo e depois murcha se não tiver o Senhor no controle de tudo isso. Então assim o Senhor diz: por que vocês vão ficar preocupados ou ansiosos se vocês sabem disso? Exatamente, meu Pai querido, o Senhor nos deu a sua revelação, o seu entendimento, exatamente para que a gente viva respaldados e que tome nossas atitudes e nossas ações com base nesse entendimento, para que a gente não faça tolice, para que não cometa insensatez. Insensato é aquele que não está no seu juízo. Ah, meu Senhor, como o Senhor é precioso. Nos ajuda, Pai querido, neste momento de reunião, de culto comunitário, para que a gente possa cantar esses cânticos, ouvir a Tua palavra, mesmo com tristeza, como é o caso de Valzângela, com tristeza de doença supostamente terminal em um ente querido. Mas sabemos que o Senhor é Senhor dessa doença, é Senhor dos médicos que estão tratando dela, é Senhor da doente, é Senhor da morte. O Senhor disse: eu tenho as chaves da morte. Portanto, eu não tenho por que temer a morte. O Senhor tem a chave da morte. O Senhor ressuscita se quiser. Então eu tenho que descansar neste Senhor. Graças ao Teu nome, Senhor, graças à Tua misericórdia, nós temos esse conhecimento. Sabemos que o Senhor tem um propósito em cada situação, mas queremos rogar, porque o Senhor nos ensinou que devemos rogar, devemos pedir. Queremos pedir pela saúde e pela vida da irmã de Valzângela, Senhor Deus. De forma mais incisiva, queremos pedir pela salvação da sua alma, que o Senhor tenha misericórdia. Queremos pedir pelo consolo de Valzângela e das pessoas, todas as pessoas envolvidas, mas de perto nesse processo, que estão sofrendo. Que o Senhor lhes dê esse entendimento, esse convencimento de que todas essas coisas são decretos seus. Não há ninguém botando a mão em qualquer coisa da sua criação sem a sua permissão ou sem o seu comando. Ah, meu Senhor precioso, graças ao Teu nome, Senhor Deus, pelo consolo de Valzângela, das outras pessoas que estão sofrendo, Vilta, que é amiga, irmã, as pessoas que estão sofrendo nesse processo, e que o Senhor nos ajude para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Amém. Há um salmo, querido, como a gente sempre faz, em que o salmista, ou ele está convidando a congregação de Israel, era o povo de Israel, ou ele estava convidando toda a congregação a adorar, louvar a Deus, ou ele mesmo estava louvando, dizendo que louvava, ou se chamando, se inquirindo para louvar. Louva minha alma, eu te louvarei. Este salmo aqui, ele diz: eu te louvarei. Então nós vamos dizer isso, cada um como se fosse você mesmo, a uma só voz. Leiamos: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Amém, amém, amém. Pois é, Senhor Deus, contarei todas as tuas maravilhas. Tudo que acontece na vida de um crente é maravilha de Deus, inclusive a morte. Tudo que acontece na vida de um crente é maravilha de Deus, inclusive a morte. É só a gente saber dessas coisas. Ao Deus grandioso, está no boletim. Quando eu maravilhado, os grandes feitos eu vejo das tuas mãos. O Senhor está no controle de tudo.
Jesus abrir as portas da mansão. Isso só acontecerá, queridos, na morte. Para vocês verem como a morte é preciosa na vida do crente. Jesus não tem como abrir as portas da mansão para mim, eu vivo. Só se ele vier aqui no último dia e eu ainda estiver vivo, vier resgatar a sua igreja. Senão, terá que ser na morte. Há um outro salmo que nós estamos lendo, dissemos para os irmãos, um salmo, já fizemos isso aqui uma vez, e estamos repetindo, Salmo 119, Salmo da Palavra, que nós vamos ler mais 2 trechos de 8, vamos ler mais 2 letras do alfabeto hebraico. No ano passado lemos, para a gente entender do nosso alfabeto, o A e o B, hoje nós vamos ler o C e o D. Então começa com 17, vai até o 32, fiquemos de pé. Esse salmo, para quem não ouviu ainda não sabe, ele tem 176 versículos, dividido em 22 blocos de 8 versículos. Esses 22 blocos são as 22 letras do alfabeto hebraico, A, B, C, D, para a gente entender. Então cada bloco começa com uma letra. O primeiro bloco começa com a letra A, para a gente entender. O segundo bloco começa com a letra B, blocos de 8 versículos. O terceiro bloco começa com a letra C. Se você olhar na sua Bíblia, algumas têm a letrazinha hebraica, Aleph, primeira, tem a letra hebraica no início. Outros não, tem a primeira letrinha em negrito. A primeira letrinha de cada bloco de 8 está em negrito, destacada, aquela letrinha, está dizendo que ali começa um outro bloco. Muito bem, então esse segundo bloco diz assim: seja generoso para com o teu povo, para que eu viva e observe a tua palavra. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus caminhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Todos. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Então também diz para vocês que todos os 176 versículos falam da palavra de Deus. Então aqui nestes 2 blocos, o primeiro ele fala a tua palavra, o segundo a tua lei, o terceiro os teus mandamentos, o quarto os teus juízos, o quinto os teus mandamentos de novo, o sexto os teus testemunhos, o sétimo os teus decretos, o 24 os teus testemunhos de novo, o 25 a tua palavra, 26 os teus decretos, 27 os teus preceitos, está no meio do versículo, 28 a tua palavra, 29 a tua lei, 30 os teus juízos, 31 os teus testemunhos, logo no início, 32 os teus mandamentos. Então todos os versículos se referem à palavra de Deus e se referem a como essa palavra de Deus afeta a minha vida. É isso que esse Salmo 119 fala, isso em todos os seus 176 versículos. Todos eles falam da palavra de Deus e como essa palavra de Deus afeta a minha vida em eu a observando. Então é muito bonito esse salmo, eu gosto muito de ler esse salmo, porque é um salmo muito precioso. Podem sentar, queridos. Nós vamos ter ainda uma oração de louvor com o nosso irmão presbítero Iremar, que hoje eu estou aqui no lugar dele desde o início, nós já estávamos muito atrasados. A amada irmã Albânia,
certeza que Deus estará ao seu lado. Amém. Amém. Seja o que for, Deus tem um propósito da vida de cada um de nós. Como o pastor bem disse, é um chamamento do Senhor. E nós não devemos ficar tristes. É verdade. É duro pensarmos desse tipo. Porque aí está o exemplo de dilema que nós temos orado. Sempre na oração, Senhor, faça-se a tua vontade. E creio na vontade de nós sempre que ela já estivesse caminhando assim comigo. Mas tu sabes tudo aquilo na vida de cada um. E ela está consciente do meu Pai. Isso é motivo de luz aberta também. Saber que ela não está no canto, cabeça baixa. Ela tem orado ao Senhor. Oh, meu Pai, graças te damos, Senhor Deus. Tem orado por Milena. E também por todos os demais irmãos que se encontram aqui. Não só aqui, como de outros locais do mundo. Porque nós sabemos que muitos comitês já prestem a partir daqui. Mas será uma moral celestial. Ele foi chamado e tem essa salvação. Que é o valor importante, é um milagre de Deus, meu Pai. Nós que estamos em pouco na instituição, no ano ao salve, meu Pai, que tu resgatar para o teu caminho, e é motivo de ficar e agradecer a Deus por esse momento agradável que estamos aqui. É motivo de sobra também. É verdade que estamos alegres pelos aniversariantes. Não vamos ficar tristes, não vamos estar no nosso braço, estar no nosso ombro, muito para orar conosco. E a Deus, oh, meu Deus, Pai, pelos demais, porque Ele está a nos ouvir. Quando é feita a oração, como o pastor sempre nos alerta, a oração quando é dedicada ao Senhor, com amor e sinceridade, na fé que Ele opera, conforme Ele quer. Ó Senhor, na minha Santa Ceia, que logo mais será ministrada a palavra, meu Deus, meu Pai, que é tão importante para nós. Tudo que vai acontecer aqui, meu Deus, meu Pai, é importante para o nosso aprendizado e saber todos que somos de Deus está ao nosso lado. Obrigado, Senhor, mais esse momento agradável. Em nome do Senhor Jesus. Amém. amém, amém. Olha, irmãos, doença terminal, se for o caso, quem está levando a irmã de Valsângela? Deus. E agora? Eu vou fazer o quê? Quem a colocou no mundo? Deus. Eu sei dessas coisas? Ou não sei? Sei. Foi Deus quem a colocou no mundo. Foi Deus quem a manteve no mundo e a mantém até hoje. E a hora que Ele determinar que ela deve ir, ela irá. Louvado seja Deus que a colocou no mundo. Louvado seja Deus que nos deu a amizade dela durante tantos anos. Louvado seja Deus que a está levando, se for o caso. É assim que nós temos que viver. Sofremos? Claro. Claro que sofremos. Não somos pessoas sem sentimento. Temos sentimento, mas esse sentimento tem que ser um sentimento com entendimento. Com tua mão. Já cantamos já esse hino? Ainda não, né? É agora. Com tua mão segura bem a minha. Então pronto. Se Deus está segurando a minha mão, não me interessa para onde é que Ele está me levando. Eu sei que Ele está me levando para o lugar certo. Nem como. Ele está me levando. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor.
Cláudio. Deus nosso Pai, nós temos que louvar, agradecemos por esse louvor, por essa vida, recebe nossos cantos nessa noite, essa nossa vida, com a graça da vida, e abençoa tudo que você realizar nessa noite, por esse para a honra e a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Hoje é dia de Santa Ceia, celebraremos a Santa Ceia com os irmãos. Como é bom a gente lembrar todas essas coisas, as criancinhas com a tia Eli. Vamos ler o texto que nós já até sabemos, porque sempre repetimos esse texto, mas hoje vamos falar sobre ele. Mateus 26, de 17 a 30, para a nossa meditação. Para a nossa meditação, a palavra de Deus, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, leremos de 17 ao 30. Os irmãos acompanhem, por favor. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, este me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novamente convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, no primeiro dia dos pães asmos, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos estava embutido dentro da festa da Páscoa, não é? Então era um dia, isso era lembrando como eles saíram lá do Egito, às pressas, não deu tempo de fazer pão como se faz, era um pão sem fermento, era verduras sem tempero, sem nada, tudo. Então é isso aqui. Então, e eles conservaram esse costume. Então, na festa da Páscoa, no primeiro dia dos pães asmos, eles tinham que celebrar a ceia, exatamente como celebraram lá no Egito. Ainda Jesus disse, Deus naquela época disse fazer isso perpetuamente. Pois é. Então eles estavam: Senhor, onde é que nós vamos comer a Páscoa? É disso aqui que está falando. Então hoje nós celebraremos a Santa Ceia, não é? E isso aconteceu um pouco antes de Jesus ser traído, ou de se consumar a traição, porque a traição já havia acontecido. Ele já havia vendido Jesus pelas 30 moedas de prata, mas ela estava se consumando. E Jesus sabia que o seu tempo estava próximo. Desde o início, Jesus sabia qual era o tempo da sua crucificação. Lembram? O primeiro milagre de Jesus, logo ali, de vez em quando ele dizia: ainda não é chegada a minha hora. De vez em quando ele dizia isso: ainda não é chegada a minha hora. Aqui não, aqui já estava chegando a hora. Está chegando a hora. Ele disse para os discípulos: o príncipe desse mundo já vem, que era Satanás, né? Ele fala isso várias vezes. Então ele sabia que o tempo estava próximo. Versículo 18, ele não manda dizer lá por cidadão da casa: ide
a certo homem lá na cidade e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. De que é isso aqui que Jesus estava falando? Está chegando a hora da minha crucificação. Era isso que ele estava falando. Está chegando a hora da minha vitória. E a vitória foi a morte. Muito bem. Só que Jesus nunca teve um momento a sós com seus discípulos. Onde ele estava era aquela multidão atrás de milagres o tempo inteiro. Mas Jesus queria ter um momento de comunhão com os seus 12 discípulos. Ele desejava ter esse momento a sós com os seus discípulos. Lá em Lucas 22:15, ele diz isso, está escrito isso. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Lá no relato de Lucas, Lucas diz que ele falou isso com os discípulos. Tenho desejado ansiosamente. Obviamente Jesus não ficava ansioso. Esse pode me dizer que era, olha, eu queria muito ter esse encontro com vocês e só agora nós conseguimos. Por quê? Porque é chegada a hora. É chegada a hora. O Senhor Jesus sabia que aquela era a última ocasião em que ele teria com os seus discípulos para lhes transmitir algumas lições preciosas, que nós podemos tirar agora aqui também algumas, que não seja necessariamente a lição que Jesus deu a eles, mas daqui nós tiramos lições preciosas para a gente. Em primeiro lugar, querido, nós podemos ver aqui, coisa que eu vivo chamando a atenção dos irmãos aqui. Por quê? Por causa do meu zelo com a santidade dos irmãos, o meu zelo com a salvação dos irmãos. Nós podemos aprender aqui, queridos, no caso de Valsângela, que está passando por esse sofrimento, que Deus controla todas as coisas na nossa vida especificamente. Ele controla na vida de qualquer ameba, mas Ele controla na vida de todos os seus filhos especificamente. Olha, irmãos, uma vez eu falei aqui para vocês do nascimento de Jesus. Que coisa estrondosa o que aconteceu no nascimento de Jesus. Vou relembrar para vocês. Olhe como Deus move o mundo para fazer a vontade dele se cumprir. Estava escrito na profecia, séculos antes, que Jesus nasceria em Belém. Miqueias escreveu isso. Miqueias escreveu isso. Belém Efrata, pequena Belém Efrata, ali vai nascer o ungido de Deus, o descendente de Davi. Estava escrito já. Pois bem, só que Maria morava em Nazaré, estava grávida, o menino estava para nascer, mas Deus disse que Jesus nasceria em Belém. E agora? Como é que Maria ia ter esse filho em Belém, se ela morava em Nazaré, um vilarejo de 300 pessoas, e distante? Belém ficava em Judá, cá embaixo. Nazaré ficava na Galileia. Por isso que Jesus era o Galileu, lá em cima. E agora? Pois é. O imperador César Augusto, está escrito lá no Evangelho, um ímpio, que não sabe quem é Deus, nem quer saber, nem ficou sabendo. Mas o fato é que ele resolveu decretar um censo no Império Romano, de forma que todo mundo fosse se registrar na sua terra. Esse sua terra é a terra dos seus pais. E José, quanto Maria, eram descendentes da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Belém, cidade de Davi. Então eles teriam que, obrigatoriamente, de acordo com a lei do homem lá, o censo, todo mundo tem que se alistar. Pronto, negócio do eleitoral aí. Todo mundo tem que renovar seu título de eleitor no seu domicílio eleitoral onde nasceu. O homem não sabia, quando ele declarou isso, com certeza, que ele estava fazendo a vontade de Deus. O imperador não sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele não sabia que aquele animal, ele não sabia que estava sendo usado por Deus para cumprir um propósito eterno de Deus. E lá se foi José. Detalhe, Maria não teria que ir, porque era só homem que valia nessa ocasião. Mulher não valia, mulher não votava, digamos assim, não tinha palavra para valer para alguma coisa, era só o homem que tinha que se alistar. Mas José levou sua mulher. Como é que pode José levar uma mulher buchuda, barriguda, em cima de um jumento, lá não sei para onde, ela não precisava ir.
mas ele levou para que o menino nascesse em Belém. Então observe, meu irmão, Deus moveu o mundo todo. O Império Romano era o mundo, era quem dominava o mundo, pois Deus moveu o mundo todo para que se cumprisse a palavra dele. Jesus teve que nascer em Belém. Todo aquele povo que se movimentou nesse senso não sabia que estava cumprindo um propósito de Deus. Alguns sabiam, muito poucos. Aí eu posso lembrar aqui: haja livre-arbítrio compelido por uma decisão de Deus na eternidade. Haja livre-arbítrio compelido, obrigado a ir votar não sei onde, por quê? Porque Deus determinou, desde a eternidade. Você vai se matricular na sua terra, através de um decreto de um imperador ímpio. Mas por quê? Porque Jesus tem que nascer em Belém. O mundo foi movido para que Jesus nascesse em Belém. Então olha, irmãos, como Deus cuida da nossa vida e de todo o cosmo que Ele criou. Agora observe os detalhes da preparação da última ceia. Jesus sabia que estava sendo procurado pelas autoridades religiosas para matá-lo. Ele sabia disso. Fazia tempo que eles vinham querendo pegar Jesus para matar. E agora já tinha decretado. Como ele mandou dizer aqui para o homem lá: olha, é chegado, diga para ele que é chegado o meu tempo. Chegou a hora. Ele sabia disso. Quando ele veio andando para Jerusalém, que Jesus era galileu, lá na Galileia, que ele veio andando para a Judéia, toda a história dos evangelhos é a caminhada de Jesus, desde lá de Galileia, de Nazaré dele, é a caminhada dele, descendo, digamos assim no mapa, descendo para chegar em Jerusalém para morrer. Tudo que ele fez foi nessa caminhada, descendo até chegar em Jerusalém. O evangelho de João, todo o evangelho de João trata quase todo o evangelho da última semana de vida de Jesus, que foi quando ele estava se aproximando de Jerusalém e chegou em Jerusalém e foi crucificado. Os outros não, ainda falam de muitas coisas de Jesus antes, né? Lá na Galileia. O de João não, ele praticamente fala da última semana de vida de Jesus. Então, irmãos, por quê? Porque era exatamente o que ele veio fazer aqui, efetivamente. Então, olhem só, irmãos, Jesus sabia que era chegado o seu tempo, versículo 18, mas precisava ter um momento a sós com seus discípulos. Ele nunca tinha tido. Mas ele sabia que o Pai já havia providenciado desde a eternidade que ele tivesse esse momento de intimidade com os seus discípulos. Olha que coisa interessante. Aí antes de chegarem na cidade, ele disse para os discípulos: olha, vocês vão. Lucas e Marcos explicam bem detalhadinho isso. Marcos 14, de 12 a 16, e Lucas de 22, de 7 a 13. Mateus não, só vai dizer aqui que, olha, vão lá e perguntam para um homem lá, mas não, Lucas diz: vocês vão, cheguem na cidade, vocês vão ver um camarada com um cântaro de água. Cântaro é um pote com água. O cara vai buscar água lá no poço, não sei de onde, e leva o pote de beber para a água dele. Vocês vão encontrar um camarada com um pote no ombro. Sigam esse camarada. Está escrito lá em Lucas e em Marcos. A casa que ele entrar, vocês entram também. Aí o dono da casa vem perguntar: o que é que vocês querem? Vocês digam: nós queremos saber onde é o aposento que o nosso mestre vai celebrar a sua ceia com os seus discípulos. Pois eles foram e acharam desse mesmo jeitinho que Jesus disse. Isso Deus preparou desde a eternidade, mas acontece no tempo e no espaço, para nós. Só que Jesus já sabia disso. Então eles foram, chegaram lá, acharam tudo do jeitinho. Chegaram lá, cadê? É aqui, ó. O homem tinha lá uma sala preparada, com a mesa posta, digamos assim. Não sei, mas ele fez. Mandou fazer, pronto. Então, irmãos, olhem só. Jesus, então, chegou lá com seus discípulos e encontrou tudo do jeitinho que ele disse para os discípulos que aconteceria. O Senhor do Universo já havia providenciado tudo. Jesus tinha ensinamentos preciosos a transmitir aos seus discípulos de forma íntima, e não podia ter aquela multidão: me cura, não sei quem, um aleijado, não sei quem, doente, meu filho que morreu. Não era para ter essas coisas nesse momento. Então, chegando ao ambiente adequado e seguro, vemos no versículo 20, chegada a tarde, quando chegaram lá, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, a mesa que já estava preparada lá, do jeito que ele disse. Tudo estava preparado desde a eternidade, mas aconteceu no tempo e no espaço, no tempo oportuno. É chegado o meu tempo.
Então olhem como Deus prepara todas as nossas coisas, tudo na nossa vida. Quando Deus diz que não cai um fio de cabelo, Deus não está interessado no seu fio de cabelo. O que Ele quer dizer com isso? Que não cai um fio de cabelo, não cai uma folha. Deus não está interessado numa folha. A lição é que Ele sabe que nada neste mundo acontece sem o controle dEle. É essa a lição. Deus não está interessado se eu tenho cabelo ou não tenho, se meu cabelo é preto, se é louro. Ele não está interessado nisso, isso não interessa. Então quando Ele diz que não cai um fio do nosso cabelo, quer apenas dizer que a gente saiba como Deus tem controle da gente, como Ele comanda as coisas na vida da gente. É isso. Então eu não posso me desesperar, porque eu sei. Como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que acontece. Então crente, irmãos, é muito bom ser crente. É sofrido? É, porque Jesus disse, vocês vão sofrer. Se eu que sou o mestre sofri, imagine vocês, são discípulos. Ele disse isso. Então esse evangelho de bonança que tem por aí não tem nada a ver com a Bíblia. Nada, nada. Vocês vão sofrer. Ora, se o mundo é contra vocês, como é que vocês vão ter vida boa? Então, só que quem está no controle desse mundo é Deus, porque o mundo é dele, e muito mais no meu controle, que sou seu filho, e ele vai me conduzir. Essa é a primeira lição. Deus, se for preciso mover o mundo para que aconteça, por exemplo, o caso da irmã de Valzange, que é o caso mais grave da gente agora. Se Deus quisesse que essa moça fosse curada por uma cirurgia do melhor cirurgião do mundo, pois Ele daria um jeito desse melhor cirurgião do mundo estar aqui em João Pessoa agora, dando uma palestra, ou num congresso, ou o que fosse, e ele dizia, eu vou fazer para vocês uma demonstração, vamos que uma doente, pronto, qual é o hospital do câncer aqui? É o Laureano, pois então vamos no Laureano, e lá ele ia escolher essa paciente aqui. Pois é, aconteceria desse jeito. Se Deus quisesse fazer as coisas, pronto, a irmã de Valzane vai ser operada pelo nosso cirurgião do mundo, de graça, para que o cara faça uma demonstração. Se Deus quisesse, aconteceria isso, irmãos. Deus é Senhor do meu amigo imperador de Roma aqui, que decretou um censo, sem saber que estava cumprindo a vontade de Deus. Talvez nunca soube. Talvez nunca soube. Esse médico, por exemplo, se fosse o caso que eu estou dizendo aqui, faria a cirurgia, tiraria o câncer, a moça ficaria boa, e ele jamais saberia que cumpriu um decreto de Deus, desde a eternidade. Isso é para a gente saber que Deus é esse que eu confio. Nessa ceia aqui, o Senhor mostrou para os discípulos, a ceia está pronta, meus filhos, a ceia está pronta. Por que vocês andam ansiosos com o que comer, com o que beber? A ceia está pronta. Vão lá, vocês vão ver. E de uma forma extraordinária, vocês vão encontrar um cara, esse camarada vai estar com um pote no ombro, vocês sigam ele. Ele vai entrar numa casa, vocês entrem atrás. Cadê o dono? Está aqui. O mestre mandou perguntar onde é que ele vai cear com seus discípulos. Eles devem ter ficado de queixo arriado. Como é que pode ser? Será que Jesus conhecia esse cara? Será que Jesus conhecia esse dono dessa casa? Já acertou com ele antecipadamente? Jesus nunca tinha ido nem lá. Pois é, irmão, Deus está no comando das nossas vidas. E no comando do universo, por causa das nossas vidas, se for necessário. A segunda lição. Essa é uma lição chocante. E às vezes eu sou mal entendido por falar tanto nessa lição aqui. É chocante, mas nós precisamos aprendê-la. Nem todos os que participam da ceia do Senhor são crentes. Eu vivo dizendo aqui isso para vocês. Nós vemos no versículo 20 que Jesus se pôs à mesa com os seus 12 discípulos. Está aqui, ó. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Ali estavam as pessoas mais privilegiadas da terra. Nem Abraão, nem Moisés, nem Isaías, nem Jeremias, os grandes profetas de Deus. Ninguém teve esse privilégio que esses 12 tiveram, esses 12 especificamente. Conviveram com Jesus e desfrutaram da sua intimidade de manhã, de tarde e de noite durante 30 anos. 3 anos. Ninguém teve esse privilégio na terra.
a não ser esses camaradas aqui, dessa forma tão preciosa, porque Jesus dedicou a eles, especificamente a eles, o seu ministério de 3 anos, a ensiná-los. Pois era, os 12 estavam lá. 3 deles tiveram um privilégio mais especial ainda: os irmãos João e Tiago e Pedro, que presenciaram a transfiguração de Jesus e viram a glória de Jesus de uma forma, viram Jesus no céu, como se diz, com Elias e Moisés ao lado dele. Meu Deus! Pois é, Jesus estava lá com esses 12. Só que um deles não era crente, um deles não era salvo, estava ali. Era uma das 12 pessoas mais privilegiadas que esse mundo já viu. Pois é, um deles não era crente. Judas Iscariotes, o traidor, também conviveu com o Senhor Jesus durante 3 anos, também experimentou os dons do Espírito, também expeliu demônios, também fez cura, se for o caso, tudo que os outros fizeram, ele também fez. Mas nunca foi convertido, nunca teve um novo nascimento. Como eu disse, a lição é chocante, mas serve de alerta para todos nós, especialmente para aqueles que são membros da igreja, mas levam uma vida de total descomprometimento com Deus. Maridos, vamos começar na ordem do que é ser santo, do que é ser crente, do que é viver no Espírito, como Paulo ensina em Efésios. Andai no Espírito, remia o tempo, preste atenção. Aí ele começa a dizer como é: mulheres que honram seus maridos, que são submissas. O que é submissa? É ser auxiliadora dele. É isso que é ser submissa. Maridos que amem suas mulheres, e se for preciso morram por elas. Façam tudo, sabe o que é tudo? É tudo que é possível um ser humano fazer para proporcionar o bem-estar da sua mulher. Bem-estar total. Bem-estar total. Bem-estar material, dos bens materiais que ela tem que ter, bem-estar da alma, através do conforto, do consolo espiritual, bem-estar sexual, você tem que suprir essa necessidade da sua mulher, tudo. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é justo. Obedeça aos pais em tudo. Eu já expliquei aqui, a única alternativa que um filho tem para desobedecer a um pai é se o pai estiver querendo fazer que ele pecar deliberadamente. Meu filho, você é homem, eu tenho que levar você para a zona do meretriz para você aprender a ser homem. Meu pai, eu não posso obedecê-lo nisso, porque isso é pecado contra Deus. É a única alternativa de um filho desobedecer um pai ou uma mãe, é se esse pai e essa mãe estiverem querendo fazer você pecar deliberadamente. Tocou o telefone: painho, é fulano, diga que eu não estou. Digo não, painho, venha dizer o senhor. Venha dizer o senhor que o senhor não está. Eu não vou mentir. Aí você pode desobedecer o seu pai. E isso é tão comum nas nossas casas. Quando eu falei no caso do sexo, todo mundo: de fato, não pode. Pois é, a mentirinha do telefone é igualzinha a outra. Igualzinha a outra. Está desmantelando o caráter do seu filho do mesmo jeito. Filhos, obedeçam seus pais em tudo. Pais, ensinem seus filhos. Como é que o filho vai ser obediente se o pai não ensina? No temor, na admoestação, na disciplina do Senhor, de manhã, de tarde, de noite, ao meio-dia, comendo, andando com ele pelo caminho. Claro que isso foi escrito lá em Deuteronômio, na cultura daquele povo. Eles andavam junto o tempo todo, iam para a roça, para não sei para onde, pastorear cabra. Hoje não, hoje o pai sai para um canto e o filho para o colégio. Sim, mas você tem tempo, algum tempo você tem, e esse tempo não pode ser desperdiçado de jeito nenhum, a não ser você ensinando seu filho. O momento que você estiver presente em casa, que seus filhos estiverem lá, é para você estar ensinando seus filhos. Se você for para um cinema, para uma praia, não sei para onde, é para você ir ensinando seu filho. Mas não para no pai e mãe, mulher e marido. Os empregados fazem parte das nossas famílias. Servos, naquele tempo era escravo mesmo, mas hoje é empregado. Seja um trabalhador honesto. Não sirva só à vista. O que é isso? Não seja um babão do seu patrão. Não fique querendo trabalhar só quando o cara está olhando. É isso?
não sirva à vista. Não, seja um servo de Deus. Aí você será um bom empregado. Patrões, cuidem bem dos seus empregados. Esse cuidem bem tem tudo. Não fique tentando espizinhar seu empregado, não fique roubando hora extra dele, não sei o quê, não deixe de pagar o salário dele, não deixe de lhe dar os seus direitos. É isso. Então, irmãos, é isso que é ser crente, é isso que é ter comprometimento com Deus. Se eu não vivo assim, eu digo que sou crente, estou na igreja, sou pastor, sou não sei o quê, mas eu não sou nada. Eu sou um tremendo hipócrita. E estou na mesa do Senhor e não tenho negócio com Ele. Essa é a lição segunda. Tem gente que participa da mesa do Senhor, mas não tem negócio com Ele. Agora eu quero chamar a atenção para vocês, eu falei hoje de manhã aqui e vou repetir. Eu tenho convicção, para mudar essa minha convicção, só quando chegar no céu e Jesus dizer, não, Juarez, ele sabia sim, quando ele perguntou aquilo é porque ele era um cínico. Então quando Judas pergunta ao mestre, que todos os discípulos começaram a perguntar, sou eu, mestre? Sou eu? Que é isso, Senhor? Sou eu? Eu vou traí-lo? Sou eu? Pois é. Judas estava com a mão no prato na hora, foi apanhado com a mão no prato. Judas estava com a mão no prato com Jesus na hora lá. E como os outros perguntaram, ele também perguntou, acaso sou eu, mestre? Irmãos, eu tenho convicção que o Judas não estava sendo um cínico, não. Ele já tinha traído Jesus, na verdade, ele já tinha vendido, já tinha ido negociar lá com os sacerdotes, com as 30 moedas de prata, até porque isso era cumprimento de profecia, certo? Estava se cumprindo uma profecia. Ele sabia disso, mas quando ele perguntou a Jesus, Senhor, acaso sou eu? Ele achava, com certeza, que ele era um discípulo no mesmo nível dos outros, que nem os irmãos que participam de ceia não são, acham que são. O engano do pecado é a coisa mais terrível que pode existir. A quem é que o pecado engana? A quem não é crente. Quem é crente, ele não engana. Então, irmãos, preste atenção. Judas, quando perguntou, Senhor, acaso sou eu? Podem ter certeza, eu tenho certeza, ele achava que estava certo. A negociação que ele fez lá é outra história. Igual você aqui, não, eu estou aqui na Santa Ceia, eu participo, sou crente, só que eu não respeito meu marido em casa. Eu estou aqui na Santa Ceia, eu sou crente, sim, só que eu não amo minha mulher em casa. Isso é trair Jesus do mesmo jeito que Jesus traiu. Eu estou aqui na Santa Ceia, eu participo, mas eu não obedeço meu pai. É igualzinho Judas. Eu estou aqui, mas eu não ensino meu filho, eu não gasto tempo ensinando meu filho. Pois você é igualzinho Judas, achando que é crente e não é. Acaso sou eu, mestre? Isso é simplesmente terrível, mas deve ser levado em consideração. Coisas tão simples no nosso dia a dia, que a gente acha que está tudo certo, mas a gente sabe que não está. Mas na hora da ceia, acaso sou eu, mestre? É você mesmo. Você não está amando sua esposa, você não está respeitando seu marido, você não está obedecendo seus pais, vocês não estão ensinando seus filhos, você é um péssimo empregado, você é um péssimo patrão. Acaso sou eu, mestre? É você. Tu o disseste. Essa é a segunda lição, irmãos. Aliás, Jesus diz também, Mateus 7, 23, nem todo que diz Senhor, Senhor. Dizer uma coisa, ser é outra. Terceiro lugar, irmãos, aprendemos que participar da ceia do Senhor é um ato de obediência. Eu tenho insistido isso aqui, em especial com alguns irmãos. O Senhor ordenou. Ele ordenou, inclusive Judas, aquele que já o havia traído e ia consumar a traição dentro de pouco tempo. Ele ordenou: tomai e comei, este é o meu corpo, bebei dele todos, este é o meu sangue. Ele ordenou. Não foi, olha, se você achar que está em ordem, você participe, se não, você não participe. Não é assim, não foi opcional, uma ordem.
E é claro que esse pão e esse cálice tinham um valor simbólico naquele momento, como tem hoje também. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Aquilo não era corpo, coisa nenhuma, era um pão. Bebei dele todos, esse é o meu sangue. Aquilo não era sangue, coisa nenhuma, era vinho. E não deixou de ser. A simbologia do pão e do vinho não era estranha mais para os discípulos, não. Jesus já havia falado poucas horas antes, ou dias, não sei se ele já estava em Jerusalém, chegado ou não, quando ele fez a multiplicação do pão, foi ali, nas cercanias de Jerusalém, ele estava chegando, quando fez a multiplicação dos pães, e fez o discurso lá que assombrou todo mundo, que todo mundo foi embora. Inclusive os discípulos também disseram: Senhor, como é que a gente pode suportar um discurso desse? Pois é, ele disse: olha, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia e ele terá a vida eterna. O pessoal diz: que é isso? Vamos virar canibal agora? Quer dizer, não entenderam o sentido simbólico da coisa, e diz a Bíblia que todos o abandonaram. Agora, a nossa tradição não está escrito todos o abandonaram definitivamente. É esse o sentido do abandonar lá no grego. Eles não abandonaram naquele momento que encheram o bucho, a barriga, e depois voltaram para seguir Jesus. Nunca mais. Eles talvez tenham voltado lá no crucificam, crucificam, crucificam. Talvez ali eles voltaram de novo a ter contato com Jesus. Aí os discípulos disseram: mas Senhor, que discurso é esse? Quem é que pode aguentar? Aí Jesus disse: querem ir também? Querem ir também? Podem ir. Obviamente Jesus aí sabia que eles não iriam. O pão e o vinho da ceia apenas simbolizam o único sacrifício eficaz da aliança renovada de Deus. Vamos já ver aqui: sangue da nova aliança. A aliança é a mesma, a aliança de Deus é eterna. Ele diz para Abraão: farei contigo aliança perpétua. Então a aliança, ela apenas foi renovada. Por quê? Porque o Messias prometido lá no início da aliança chegou. Então agora a conversa mudou, mas é a mesma conversa. Então, irmãos, naquela ceia por ocasião da Páscoa, o Senhor Jesus estava demonstrando de forma simbólica que ele de fato era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como ele sabia, o João Batista já tinha dito, e que aquele pão que estava sendo dado simbolizava o corpo dele, como eles comeram o cordeiro que eles comeram lá na Páscoa, que comeram, de fato mataram o cordeiro, cozinharam com ervas amargas, com não sei o quê. Pois é, comam, isso aqui é a minha carne. Que nem vocês comeram o cordeiro, vossos pais comeram lá na Páscoa do Egito, pois é, vocês vão comer agora. Eu sou o cordeiro que é sacrificado por vocês, que nós temos pregado aqui há cinco domingos atrás. Comam. Claro que aquilo ali era pão mesmo, não deixou de ser pão não, era simbólico. Tomem o sangue da nova aliança. Por que sangue da nova aliança? Porque toda aliança era feita com derramamento de sangue. Isso Deus determinou na lei sacerdotal do Velho Testamento. Desde Adão, ele matou um cordeiro, um bicho, sei lá o quê, para do pele dele fazer uma roupa para Adão. Ali foi sacrificado, ali foi derramado sangue a primeira vez pelo pecado. E Deus instituiu depois que tem que haver derramamento de sangue para haver perdão de pecado. Pois no caso de Jesus foi a mesma coisa. No caso de Deus, Deus não tem sangue, Deus é espírito. Pois é, então ele teve que encarnar, virar gente, virar homem para poder ter sangue, para poder morrer. É isso que nós temos pregado aqui há 5 domingos atrás. Isso é o meu sangue. Não era sangue não, era vinho. Isso aqui representa o meu sangue. O sangue da nova aliança. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Olha, irmãos, como nós pregamos aqui vários domingos, então nós vamos dar uma olhadinha rápida aqui para vocês. De que é que Jesus estava falando? Jeremias 31, de 31 a 33. Eis vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. É disso que Jesus estava falando. E firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, lá com Abraão, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles mesmos anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Quer dizer, eles eram minha esposa, mas me traíram. Pois é.
Mas acontece que agora eu vou fazer uma nova aliança, e esta é a aliança que firmarei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Sou eu que faço isso, Deus dizendo. Sou eu que faço isso. Não são eles que vão buscar as minhas leis, não, sou eu que imprimo isso. Também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É dessa aliança que Jesus estava falando. Aí lá no 32, de 38 a 40, que nós pregamos aqui, foi nesse texto aqui que nós pregamos há 3 domingos atrás, está escrito: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e para o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Lembrem da pregação que eu fiz aqui, que o temor de Deus é graça da aliança perpétua. Ele é quem põe o temor no nosso coração. Nós pregamos sobre isso aqui. Aí lá em Ezequiel, de novo, outro profeta, nós vimos Ezequiel 11, é disso que Jesus estava falando, é dessa aliança que Jesus estava falando. Ezequiel 11, 19 e 20, está escrito assim: dar-lhes-ei um só coração, de novo, a mesma coisa, ó. Espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus. Em Ezequiel 36, de novo, só para a gente terminar, 26 e 27, ele diz de novo a mesma coisa: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, quem faz isso é Deus, em quem Ele quer. E aquele em quem Ele faz isso, vai demonstrar com a sua vida, que agora a minha vida é conduzida por Deus. A vontade que eu faço não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Olha, vocês vão beber o meu sangue, esse sangue é o sangue da nova aliança, eu sou o cordeiro que vim, vocês vão comer minha carne, vão beber meu sangue, esse sangue é o sangue da nova aliança, para a remissão de pecados. É disso que Jesus estava falando, irmãos. Nós falamos disso nos últimos domingos. Então, exemplo da Páscoa, lá do Egito. A Santa Ceia é uma ordenança e é também um memorial, é um sacramento. Lucas 22, 19, Jesus diz muito claramente: fazer isso em memória de mim. O que é memória? Vocês fiquem se lembrando, toda vez que vocês participarem desse momento especial, lembrem o que é que eu estou dizendo para vocês aqui, e vocês vão lembrar tudo que vai acontecer daqui a pouco. É chegado o meu dia, é chegado o meu tempo. Eles não sabiam de que era que Jesus estava falando, não. Só vieram saber depois. Fazer isso em memória de mim. Então, irmãos, quando nós obedecemos a ordem de Jesus de comer o seu corpo e beber do seu sangue, nós relembramos a maravilhosa salvação que dele recebemos, que ele comprou com o seu sacrifício, com a sua morte, com tudo que ele passou, o servo sofredor. Nós também pregamos aqui um domingo. Cada vez que participamos da Santa Ceia, nós anunciamos a sua morte, e anunciamos a sua ressurreição, e anunciamos a sua vinda. Ele diz: eu não comerei disso aqui de novo, a não ser quando eu voltar de novo, eu vou comer com vocês no reino de meu Pai. Ou seja, ele não disse que viria, disse. Ele não disse que ia morrer numa cruz, disse. Aconteceu, aconteceu. Ele não disse que ia ressuscitar o terceiro dia, disse. Aconteceu, aconteceu. Ele não disse que ia subir, disse. Nós vimos, os discípulos viram. Pois é, ele disse que vai descer para vir nos buscar. E ele disse que cuide de nós. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que a gente não acredita nisso? Ou porque a gente vive como se não acreditasse? A Santa Ceia é um momento de relembrar tudo isso. Não é memorial? Pois é. Não é um sacramento? É. Aquele que nos infunde a mais absoluta introspecção e autoexame. Meu Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Por isso que Paulo diz: quem comer e beber sem discernir o corpo de Cristo, come juízo sobre si. 29. E digo-vos
que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. Era o vinho que ele estava oferecendo, não era sangue não, era vinho mesmo. Até aquele dia em que hei de comer, beber de novo convosco no reino de meu Pai. Fazer isso em memória de mim. Nós vamos participar da Santa Ceia agora, irmãos, sabendo dessas coisas. Tudo está preparado na eternidade. Está acontecendo no tempo e no espaço. Ah, pastor, então eu não vou nem ligar. Não é assim. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Aliás, a nossa responsabilidade faz parte da soberania dele. Então, aquele que ele chamou, aquele que ele tirou o coração de pedra, botou um coração de carne, aquele que deu um espírito novo, aquele que ele mesmo pôs o seu temor para que andem nos seus estatutos e juízos, ele também colocou o seu espírito para conduzir essas pessoas nesse processo. Mas quem vai caminhar é você, quem vai agir é você, quem vai deixar de agir é você, quem vai pecar ou deixar de pecar é você. Então, irmãos, tomai e comei, bebei dele todos. Isso é um momento para a gente refletir. Meu Deus, que grande perdão eu recebi. Como é que agora eu me acho no direito de nutrir algum tipo de mágoa, ódio, rancor, antipatia por outra pessoa e não perdoo? Pois é. Serei eu, Senhor? É você. Tu disseste. Tu disseste. Simples assim. Então a Santa Ceia é um momento especial, sacramento, ordenança, memorial, para a gente lembrar de todas essas coisas. Jesus contou a parábola do cidadão lá que devia uma fortuna impagável e o seu Senhor o perdoou. Ele saiu dali e encontrou outro que devia 10 contos para ele e ele não perdoou. Foi o que aconteceu com ele? Foi entregue aos verdugos e jogado lá na masmorra. Pois é isso mesmo que nós estamos tratando. É disso mesmo que nós estamos tratando. Isso é um momento especial para lembrar dessas coisas. A dívida que Jesus nos perdoou era impagável. Nós não tínhamos a menor condição de chegar ao Pai por causa dos nossos pecados. Pois é, Jesus levou os nossos pecados. Assumiu toda a culpa, sofreu a cruz e nos perdoou. Aí agora eu não vou perdoar o outro simplesmente porque eu não gosto da cara dele, ou porque ele é mal educado, ou porque seja o que for. Hoje de manhã eu falei sobre isso aqui. Irmãos, uma pessoa mal educada não tem condição de entender um que é bem educado. Por quê? Porque ele não teve uma educação adequada, ele não estudou o suficiente, ou ele não teve uma criação em casa, ou que o valha, para estar ao nível daquele outro. Atenção, eu não estou dizendo que aquele está certo e esse está errado, não. Eu estou falando de educações diferentes, culturas diferentes. Então, um índio, se ele vier aqui para minha casa, ele vai fazer tudo errado. Ele vai querer comer com a mão, errado, de acordo com os meus valores. Ele vai querer com a mão, vai querer sujar a mesa toda, não sabe sentar na mesa. Isso é a cultura dele. E não é pior do que a minha, é a cultura dele. A minha é diferente, eu tenho que sentar na mesa, saber que o garfo tem que estar do lado direito aqui do prato, com o corte virado para o prato, o lado esquerdo tem que estar o garfo aqui virado para cima, na frente a colherzinha. Qual é, meu irmão? Isso são convenções sociais da minha sociedade, da dele não. E a minha não é melhor do que a dele, ela é diferente. Então, irmãos, só que eu que tenho essa cultura toda, digamos assim, esse costume todo, eu tenho condição de entender a do outro, porque eu era que nem ele, ou aprendi na minha faculdade, ou o que for, que não deve ser daquele jeito. Então eu sei como é o costume dele. Mas ele que não estudou e nem teve uma formatura que nem a minha, não pode entender a minha.
Ele não pode entender a minha. Então eu é que tenho que descer para entender a dele. Isso se dá com pais e filhos. Um filho não pode entender a ordem do pai. Não pode entender por que o meu pai disse isso, por que ele mandou fazer isso. Mas o pai tem que entender o filho. Porque ele sabe o que o filho pensa, inclusive, porque ele já pensou que o meu filho já teve a idade dele. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado na convivência na igreja. Nós temos aqui na nossa igrejinha atrito de antipatias daqui para acolá. Eu não gosto de fulano porque fez isso, eu não gosto de não sei quem, fulano disse isso, eu não gostei. A gente tem que entender isso. Nós precisamos entender essas coisas. E a responsabilidade maior é de quem está num nível superior. Ele tem condição de entender o de baixo não tem condição de entender o de cima. Aliás, o que está em cima tem obrigação de entender o de baixo não tem condição de entender o de cima. Então, irmãos, a gente pode ver isso. Por que um irmão cometeu um certo pecado contra mim? Não sei. Às vezes isso parte da cultura, às vezes é um problema psíquico, ou um distúrbio psíquico, alguma coisa. Tudo isso, quem é mais entendido tem que saber. Ele tem que detectar isso. Não, o irmão ele tem alguma dificuldade, então eu vou ter que amá-lo assim mesmo, até porque eu não posso mudá-lo. O problema dele é mais sério um pouco, então eu posso até orientar alguma coisa, mas não posso mudá-lo, então eu vou ter que amá-lo como ele é. Esse é o momentozinho da gente lembrar dessas coisas todas. Quem está no nível mais alto, não esqueçam, quem está no nível mais alto tem que descer para quem está mais baixo. O que foi que aconteceu com Jesus? Desceu do céu e se tornou um índio, como nós aqui, para poder entender nossas mazelas e resolver nossas mazelas. Então eu não tenho como resolver a situação de um irmão que, na prática, tem um nível cultural, familiar, ou o que for, menor do que eu tenho que descer ao nível dele para poder conversar com ele. Senão, não tem como. Eu tenho que entendê-lo, para a gente poder conversar. Agora, observados que desobediência é sempre desobediência em qualquer lugar. Seja culto, não culto, o que for. Desobediência em qualquer lugar. Especialmente desobediência à Bíblia. Você tem a cultura ou não tem a cultura, desobedeceu, é do mesmo jeito. Tanto faz você ser um dos 12 discípulos do colégio eleitoral de Jesus, os homens mais privilegiados que já existiu e que vai existir em qualquer tempo. Tinha um que não era salvo. Pois é, tanto faz você ser culto, não culto, presbítero, diácono, pastor. Se você não tiver enquadrado aqui e você perguntar, serei eu, Senhor? Ele vai responder, tu disseste. És tu mesmo. Que nem o grande rei Davi, diante de Natã. Pega esse cabo aqui, comeu a ovelha do outro, eu mando matar. É você o homem. É você o homem. Pois é, irmãos, vamos participar da Santa Ceia. Convidar o presbítero Daniel, o presbítero Iremar, para a gente distribuir os elementos da Santa Ceia, que nós vamos servir agora, lembrando disso. Deus está no controle de nossas vidas, a ponto de resolver o único problema que de jeito nenhum nós poderíamos resolver, que era o problema do pecado, para nós. Nem todo mundo que participa dessa mesa do Senhor é seu discípulo de verdade. Nem todo mundo que participa dessa mesa do Senhor é seu discípulo de verdade. Por isso nós temos que pensar antes de participar da mesa do Senhor, sabendo que até os que não são discípulos de verdade, Ele ordenou que participasse. Há alguns casos de disciplina na igreja que nós não temos aqui, então todos obedeçam a ordem do Senhor. Comei dele todos. Bebei dele todos. Tomai e comei, aliás. Bebei dele todos. E se você tem um problema, resolva este problema. Resolva. É um momento de perdoar, de pedir perdão, de se ajoelhar diante do Senhor, chorar, sabendo que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso, que Deus é irado contra o pecado, que Deus é justiça, e que, sobretudo, Ele nos ama. Vamos comer e beber. Quando descendo, o Senhor tomou o pão, partiu, era um pão comum, como eles comiam,
tinham essa preparação. E o Deus deu a eles, Jesus deu partido a eles, dizendo, ordenando, não sugerindo, não, olha, está fazendo bem como, e achar que não deve encontrar, senão ele ordenou. O presidente Daniel instituiu o primeiro elemento para a oração, consagração, testemunho. Deus amado, voltamos nesse instante que este elemento tirado do uso comum possa exercer em nós a força do teu poder que represente realmente na vida de cada um de nós, que eles vão participar com o coração consagrado a ti, que ele represente realmente, Deus, o sacrifício de Cristo Jesus para o resgate das nossas almas. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz o texto, convimos que após comerem, o Senhor Jesus também tomou o vinho, deu aos discípulos dizendo, tomai do meio, ou beber de todos, seu sangue, sendo a aliança e lá para a segunda oração, consagração e fundamento. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos concede partilharmos nesse momento, esse alto banquete, a pessoa seguinte, que no momento representa o teu sangue da nova aliança, que derramado para a redenção. Obrigado. Em nome do Senhor. Amém. O Senhor Jesus tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, o pão continua sendo pão, aquela doutrina da transubstanciação não tem qualquer sentido, ou da consubstanciação do corpo dela também não tem qualquer sentido. Então, pão trouxe o pão continua, para a gente lembrar disso, seu carne do cordeiro, filho morto, para o nosso pecado. Após cear, o Senhor tomou o cálice, também deu aos discípulos, dizendo, bebei todos, pelo sangue do Senhor da aliança. Já lemos ali 4 textos que falam de que a aliança é assim. Tomai e comei, bebei todos, fazei isso em memória de mim. Hoje, Marco, aliás, aniversaria hoje. Possivelmente viria hoje à noite. Marco é o irmão de Paulo e de Carlos que está ali. Possivelmente viria hoje à noite aqui, mas ele tem a igreja dele, ele foi para a igreja dele, porque a gente comemorava aqui com ele também. Mas ele deve ter festa lá na igreja dele também. Então nós vamos aqui, depois dessa oração, que a gente convida o irmão presbítero Daniel para agradecer a Deus por este culto, e depois nós vamos cantar, impetrar a bênção apostólica, cantar o tríplice amém, e vamos lá para fora comer o nosso bolinho dos aniversariantes. Oremos. Alegrando a tua presença e nos alimentando da tua palavra, que é mais importante para a nossa edificação espiritual. Te agradecemos também, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Te agradecemos porque tu deixaste esse memorial para nós. Te agradecemos pela vida de cada irmão. Meu Pai querido. Te agradecemos, ó Deus, pelas dificuldades. Precisamos da tua graça, Senhor Deus. Porque sabemos que tu estás no controle. Porque sabemos que tu és o nosso Senhor, porque sabemos, ó Deus, que tu não nos desamparas. Louvado seja o teu nome, Jesus, também, pelas agruras, pelas dificuldades. Meu Deus amado. Alegrai-vos na tribulação, o Senhor está no controle. Que Cristo Jesus morreu realmente pelas nossas almas, para resgatar cada irmão que está aqui presente. É assim, ó Deus, que eu te oro em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, nosso querido e eterno Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que em Cristo nos salvou, a comunhão do Santo Espírito que Deus coloca em nós para nos conduzir em santidade devida, no temor do Senhor, seja com todos vós, Igreja de Deus reunida aqui, presente neste momento e em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Vamos cantar logo parabéns, porque nem todo mundo está lá. Às vezes tem irmãos que logo não ficam.